Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar com Patrícia Costa, que é supervisora de pesquisas do DIEESE. Bom dia, Patrícia, bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Tudo, obrigado pela tua participação. Na última sexta-feira, o DIEESE divulgou mais um estudo sobre o preço da cesta básica por todo o país. E os resultados mostram que houve uma redução, da cesta básica dos meses de junho para julho, mas apesar dessa redução dos preços médios, que recuaram em 10 das 17 capitais que estão avaliadas pelo DIEESE, esse processo ainda continua em alta, Patrícia? No último ano e também em 12 meses. Quais os destaques positivos e negativos para essa rodada de estudos do DIEESE, Patrícia? Então, o resultado da pesquisa, ele mostrou uma diminuição, da cesta e na maior parte das cidades, porém, essas reduções, elas estão associadas ao preço do tomate e da batata. Então, você tem um excesso de oferta causado pela maturação mais cedo do tomate, pela colheita da safra de inverno da batata, e com isso, uma maior oferta, você tem então a diminuição do preço. Como eles têm um peso expressivo na cesta, acaba impactando. Eu acho que o importante é você olhar os resultados dos outros produtos. Então, a gente segue ainda com uma alta expressiva do leite e da manteiga, da farinha de trigo e do pão, Então, internamente, você tem uma baixa oferta de leite no campo, você tem uma demanda acirrada das empresas para poder comprar esse leite e produzir os derivados, então, o leite integral, a manteiga, queijo, e aí o preço desses bens, eles estão em alta contínua. E também no caso do pão, você tem uma diminuição da oferta do trigo internamente, apesar da queda dos preços internacionais. Então, você segue com alguns alimentos essenciais ainda numa trajetória de alta, apesar do resultado diminuir o conjunto de preços de alimentos da cesta. Pois é, Patrícia, sempre a gente destaca aqui que alguns desses aumentos eles poderiam ser contidos se não houvesse acontecido o desmonte da Conab, por exemplo, que fazia a regulação desses preços, O leite, por exemplo, é um desses exemplos, não? Exatamente, você não tem nenhuma política para garantir ao produtor algum tipo de estímulo para a produção, por exemplo, da agricultura familiar, você não tem nenhum estoque regulador, então você teve um desmonte de todo tipo de política de alimentação. Então, especificamente em relação à Conab, o governo vem privatizando os armazéns, vendendo, e já desde 2016, 2017, você já não tem mais nenhum tipo de grão, nenhum tipo de alimento armazenado para poder intervir no caso dessas altas de preço. E aí, junto, você tem também o desmonte da agricultura familiar, que poderia, no caso do leite, você ter um estímulo à maior produção do leite. Existe um problema na cadeia do leite, você tem além dessa baixa oferta, você tem essa baixa oferta associada também a essa estiagem, a ausência de chuvas. Então, muitas vezes, o produtor ele não tem como confinar o gado, e aí o gado ele pasta num lugar seco, sem água, e ele acaba morrendo. Então, realmente, não tem estímulo nenhum. Deixa o mercado fazer, é isso que a gente vive agora, e o mercado, ele quer só mandar tudo para fora, e os principais alimentos que mais têm demanda, no caso aí, a soja e o óleo de soja, que, aliás, é bem interessante porque, especificamente em relação ao óleo de soja, na pesquisa, a gente verificou diminuição na maior parte das cidades. Por quê? Porque você já tem uma demanda menor internacional, então os Estados Unidos e a China compraram menos soja e internamente os preços eles estão inviáveis, então a população não consegue comprar óleo de soja. E os supermercados, então, para poder
vender o que eles têm, eles precisam diminuir o preço. Pois é, a gente está conversando com a Patrícia Costa, que é supervisora de pesquisas do DIEESE. Patrícia, essa pesquisa do DIEESE apurou que no mês passado São Paulo foi a capital do país com o maior custo de cesta básica, R$ 760, e o menor em Aracaju, R$ 542,50. Mas é preciso também destacar que a formação dessa cesta básica é composta por produtos diferentes, por isso também essa diferença no valor, né? A gente tem quando olha esse resultado, a gente tem a sensação de que, então eu vou viver no Nordeste porque é mais barato, mas na verdade não é, porque a cesta no Norte e Nordeste, a cesta é baseada num decreto de 1938 que traz uma sugestão de composição de cesta, né, que seria boa para o trabalhador, né, para que ele tenha acesso aos nutrientes, os melhores nutrientes para a sua saúde. Então, a composição dessa cesta, ela se diferencia entre as regiões. No Norte e Nordeste não tem a batata e tem menos carne. Então, enquanto que no Centro-Sul você pesquisa 6 quilos, 6,6 no Sul, no Norte e Nordeste são 4,5 quilos. Mas a gente já fez alguns exercícios que mostraram em alguns momentos que foi em Fortaleza a maior cesta básica, o maior custo da cesta básica. Então, não você olha o número e tem a sensação de que no Nordeste os alimentos estão mais baratos, mas isso não acontece de verdade, e principalmente porque muitos dos produtos saem aqui do Centro-Sul para serem consumidos no Norte e Nordeste, e por isso eles precisam ser levados por estrada, e aí tem o custo do diesel que não para de crescer. Patrícia, a gente tem alguma expectativa, alguma previsão sobre o movimento do custo da cesta básica? Ainda vamos ter aumentos ao longo do segundo semestre? A gente não vê nada que mude o quadro, né? Não tem nenhum tipo de política, não tem nada sendo feito no sentido de reduzir o preço dos alimentos, ou seja, de trabalhar a causa da inflação. Um cenário externo mais recessivo tende a impactar no preço dos commodities, e aí talvez você consiga, então, ter uma diminuição da exportação. E aí aqui dentro, como as pessoas não têm renda, né, as pessoas estão comendo menos por conta de toda essa situação, talvez você tenha algum tipo de diminuição, mas não existe nada sendo feito no sentido de tratar a inflação dos alimentos, nada. Deixa subir o preço, se estiver exportando, vamos exportar, e aqui dentro os preços só aumentam. Você tem pontualmente os in natura, mas provavelmente lá por setembro, outubro, você começa a ter aumento no preço do tomate, em agosto da batata. Então a gente fica sempre observando esse vai e vem dos preços in natura. Mas os demais produtos, eles seguem trajetória de alta. Se não tem alta é porque as pessoas não estão conseguindo comprar. E eu acho que essa é a gravidade do quadro. As pessoas não conseguem, com o seu dinheiro, se alimentar mais de uma forma decente, de uma forma satisfatória. E aí eu lembro sempre que essa cesta aqui em São Paulo custa em torno de R$700, é uma cesta individual, ela não é uma cesta familiar. Então, para uma família se alimentar, comprar 2, 3 cestas, vamos pensar uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, é preciso então multiplicar esses 700 por 3, e aí a gente tem um custo de alimentação em torno de R$2.100, muito maior do que o salário mínimo. O DIEESE calculou, inclusive, o valor que seria necessário do salário mínimo, né, Patrícia? R$ 6.388 mais 55 centavos, o que mostra a perda, né, do poder de compra do salário para o trabalhador, e principalmente o trabalhador menos qualificado, aquele que ganha o salário mínimo, e também aposentados, né? Então, eu acho que aí a gente precisa olhar que com a recessão interna que o país passa, ou seja, a ausência de crescimento, e por tudo isso que a gente veio já passando, há uma concentração do número de trabalhadores que ganham em torno de um salário ou 2 salários. Então, assim, você tem uma queda de rendimento brutal ao longo dos últimos anos, não só por conta da pandemia, mas também pela ausência de políticas, e é importante falar isso, porque nesse momento, políticas de transferência de renda, ou no ano passado, elas teriam sido
importantes para manter o poder de compra das famílias e estimular o crescimento da economia, mas isso não foi feito. Vai ser feito agora, no fim do ano, mas como uma política que pode trazer um problema para o próximo governo, mas que a gente sabe que é importante para as famílias de baixa renda. Infelizmente, ela veio tarde, porque a situação já mostra o aumento da fome, tem várias pesquisas falando do aumento da fome, da insegurança alimentar e da incapacidade dos salários em comprar os bens básicos. E aí eu não estou falando só de alimentos, mas também o gás de botijão, pagar a energia elétrica, ou seja, para que essas famílias possam viver com decência, como a gente já teve no Brasil. Quero agradecer a participação da Patrícia Costa, que é supervisora de pesquisas do DIEESE, falando aqui sobre o custo da cesta básica no país. Patrícia, muito obrigado pela tua participação, abração para você e a gente volta a fazer contato, tá bom? Tá bom, bom dia. Bom dia, até logo. Conversamos com a Patrícia Costa e agora